Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Derlan e eu estou aqui para trazer mais uma meditação bíblica nesse momento. É possível, a Bíblia nos garante, ter certeza de salvação através do Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. A Bíblia nos diz que a salvação é mediante a fé em Jesus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo ainda aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é o caminho pelo qual alcançamos a graça de Deus e, consequentemente, recebemos de Deus o perdão dos pecados e a salvação eterna de nossa alma. Agora, uma vez recebida essa salvação, a Bíblia nos dá a garantia de que esta salvação se perpetuará. Nós não a perderemos. Aqui Paulo diz o seguinte, nesse texto que acabei de ler, que depois que ouvimos a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus, que é aquilo que gera em nós a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, nos diz a Bíblia Sagrada, nós recebemos a salvação através da crença, ou seja, ouviste a palavra da verdade, e tendo nele crido, aqui entra a fé, ouvir e crer, recebemos a salvação, e então a Bíblia diz, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo aqui é a garantia de que a nossa salvação não nos será retirada, de que nós não a perderemos. Paulo aqui diz ainda mais no versículo seguinte, o qual é o penhor, ou seja, garantia. A palavra penhor significa garantia, certeza de que nós receberemos a promessa do Senhor. Paulo diz assim, o qual é penhor para a redenção, penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa herança. Qual é a herança do crente? A salvação eterna em Jesus Cristo, ou seja, se nós fomos selados pelo Espírito Santo, o qual é a garantia da nossa herança, da nossa salvação, para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Paulo ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 30, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Note, o selo do Espírito Santo, ele não pode ser rompido por qualquer coisa, pelo pecado, pelo diabo. Logo, o crente que foi salvo em Jesus Cristo, este está selado. Não para o dia da tentação, como alguns dizem, né? Se for tentado e cair, este perde a salvação. Mas para o dia da redenção. A salvação recebida em Jesus Cristo nos é garantida através do trabalho do Espírito Santo, o qual é o penhor, ou seja, a garantia. O selo do Espírito Santo nos dá a certeza, a garantia de que um dia estaremos face a face com o Senhor. E esta garantia, amados irmãos, ela não é perdida, ela é real. E nós podemos confiar, porque um dia a desfrutaremos verdadeiramente. Desfrutaremos desta paz, desta felicidade, desta salvação diante da face do Senhor. É interessante que muitos, quando dizem que o crente pode perder a salvação, citam o texto lá de Hebreus, né, dizendo que é possível perder a salvação. Mas nós percebemos uma grande distinção aqui no texto. Vejamos, irmão, aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, diz assim, versículo 4, porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Alguns dizem que aqui se refere à salvação, mas não é, pois o escritor não diz em momento algum que essas pessoas foram salvas. Ele diz apenas que elas foram iluminadas, e uma vez iluminadas, se tornaram participantes do Espírito Santo por conta do convívio com a igreja de Deus que está aqui nessa terra, mas em modo algum receberam a salvação. E a prova é que o escritor diz nos versículos seguintes, versículo 9, mas de vós, ó amados, aí sim, ele se refere aqui a outro grupo,
ao grupo dos salvos, esperamos coisas melhores, as quais se acompanham à salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, aqueles que receberam de Deus a salvação, se é esperado deles coisas melhores do que aqueles que somente foram iluminados, provaram do dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, mas recaíram e não foram mais renovados para arrependimento. Aquele que recebeu de Deus a salvação, recebeu de Deus também a garantia de que esta salvação lhe será perpétua e que ele não a perderá nunca. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.